Sei, pelo contrário, muito bem quando agrado a uma mulher, sem todavia ter alguma vez esperado que uma delas me proporcionasse a mais pequena sensação. Oh, não ignoro a suavidade aniquiladora que há em aflorar uma pele delicada sobre uma extensão sem fronteiras, o que quase todos os corpos de mulheres oferecem e os dos homens são muito mais raramente. Mas só me prestei a esses amplexos e às fofices a isso associadas para não contrariar a regra do jogo. Mas toda a minha emoção se fica pela fruição escópica. Para além desta, não experimento mais que uma simpatia comunitária pelas grandes trabalhadoras, pela vasta confraria das que usam o mesmo nome próprio que eu, um dos mais atribuídos a seguir à guerra, e pelas intrépidas da libertação sexual. Este é o livro da segunda semana de 2023 para a rubrica Um Livro e 7 Dias. A Vida Sexual de Catherine M., escrita pela Catherine Millet. A Catherine Millet, ao escolher este título, torna o livro autobiográfico. Ainda que neste parágrafo precisamente ela diga que é um nome comum dado naquele tempo, então, a seguir à guerra. Com isso fez-me pensar se este nome acaba por ser o nome de tantas outras mulheres que não escreveram um livro sobre a sua vida sexual, mas que teriam uma voz, teriam tanto a dizer, a partilhar das suas vivências ou das suas castrações ou do que é que sentiram ao longo do seu crescimento. Então, eu acho que talvez hoje deixe mais perguntas do que afirmações. Continuando na leitura. Como me declarou um dia uma delas, de resto lésbica, autêntica e afetuosa, que todavia participa nas partuzes sem preconceitos, se ser-se amigo é partilhar o pão, então nós éramos de facto verdadeiras amigas. Houve uma exceção, numa partuse improvisada para a qual metade dos participantes arrastara a outra metade neófita. Fiquei por um longo momento isolada, com uma loura toda redonda, desde a face, pescoço, peito e nádegas, evidentemente, até à barriga das pernas, encalhada no espesso tapete negro da casa de banho. Tinha ficado impressionada com o seu magnífico nome. Chamava-se Leone. A Leone fizera-se moderadamente rugada antes de se decidir a seguir o movimento. Agora estava completamente nua, como um Buda doirado, no seu templo. Eu estava um pouco abaixo dela, que se instalara no degrau que rodeava a banheira alta. Como fôramos parar àquele recanto quando o apartamento era vasto e confortável? Talvez devido à sua indecisão e ao papel que eu me julgava obrigada a desempenhar uma vez mais de iniciadora solícita? Todo o meu rosto chapinhava na sua vulva espessa. Nunca tinha provado uma polpa tão cheia, que de facto enchia a boca como um grande alperce, como dizem os meridionais. Colava-me aos grandes lábios dela como uma sanguessuga. A seguir, largava o fruto para esticar a língua até quase lhe romper o freio, aproveitando o mais dentro possível a doçura da sua entrada. Uma doçura por comparação com a qual a da parte de cima dos seios ou do arredondado dos ombros nada é. Escolhi começar por este trecho, precisamente por ser dos poucos, acho que até é mesmo o único, em que ela descreve tão explicitamente esta relação ou esta situação que ela vivenciou com esta Leone. Escolhi para começar por ser das poucas passagens que há no livro entre ela e outra mulher. Ela refere, de facto, que havia triangulação, que havia estas partuzes, estas surubas, todos estes menages,
mas ao longo de todo o livro ela fala mais das suas vivências com homens e não tanto com mulheres. Daí eu ter preferido começar por esta passagem. Outra temática interessante que ela aborda aqui é a questão do espaço e a forma como ela coloca as coisas em perspectiva ou em comparação. De um modo geral, deve existir uma ligação intrínseca entre a ideia de movimento no espaço, de viagem e a ideia de foder. Caso contrário, a expressão muito difundida levar ao céu não teria sido inventada. Somados os terraços, as bermas das estradas, os campos rasos e todos esses espaços concebidos unicamente para serem atravessados, átrios ou áreas de estacionamento, são lugares, Marcogé chama aos últimos não lugares, onde me sabe bem estar aberta, exemplo da natureza desses lugares. Mas o espaço nunca é mais que uma incomensurável película esburacada. Enchamo-lo brutalmente. Pode bem acontecer que nos pregue a partida se retrair do mesmo modo. Deixo assim vários trechos para absorverem, para pensarem, para deixarem a vossa opinião ou dos trechos em concreto ou, se já leram o livro, do que é que sentiram, de que coisas concretas querem partilhar comigo e com os demais. Há uma parte na página 179, eu tenho esta edição de bolso, que diz: preciso de tempo antes de aceder a abrir largamente as coxas, a deixar cair a cabeça para trás e a abrir os braços para soerguer o peito. O tempo necessário, talvez, para me desprender da posição reflexa de estar enroscada que se imprimiu no meu corpo quando em rapariguinha dissimulava a masturbação. O tempo necessário para aceitar sempre e ainda, e até mesmo depois de ter evoluído durante horas frente a uma máquina fotográfica, mostrar o meu corpo de uma vez, na sua inteireza. Não é a nudez que receio, pelo contrário, mas o instantâneo da revelação. E trata-se ainda menos de hesitação em me entregar aos outros. Muito pelo contrário. Mas é que não sei bem como deixar o meu olhar inteiro para me ver a mim própria. Para isso, preciso justamente passar pelo olhar do outro. Esta é de facto uma passagem que me fez pensar bastante. Convido-vos a ouvir mais do que uma vez e a deixarem de facto a vossa opinião. Partilho convosco outro trecho. Mais acima ainda, no topo do planalto, o caminho acabava num pequeno bosque, onde por vezes restos de piquenique se misturavam aos tufos secos e que talvez proporcionasse um pouco mais de frescura. Mas só raramente lá parámos. Era preciso alcançá-lo e, quando o conseguíamos, muitas vezes já as coisas estavam feitas. O Jacques não resistira ao movimento de onda das nádegas à sua frente, por baixo dos calções ou da saia. Esse movimento, que é a segunda respiração do corpo e que ritma a marcha, enquanto eu, absorta durante a escalada pela ideia do seu olhar sobre mim, tivera todo o tempo para preparar um sexo cuja abertura só posso comparar à do bico, infatigavelmente iante de uma cria de passarinho. Tem assim nestas passagens que particularmente achei maravilhosas. É de facto um livro que é muito pessoal e que cada um de nós vai ler, obviamente, à sua maneira. No livro, a Catherine Millet fala também algumas vezes usa a expressão frequentar um amigo, frequentar um homem, para dar a ideia de que tem relações com ele, relações sexuais e uma relação de amizade ou profissional também paralela.
E é interessante a forma como ela usa essa expressão de frequentar um homem, frequentar um amigo, como se fosse frequentar uma biblioteca, um bar ou uma casa. Achei muito interessante. Fica o desafio a lerem, se ainda não leram, e a partilharem comigo e connosco aquilo que sentiram ou dos trechos que li ou da obra na sua totalidade. Até ao próximo episódio.